Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, damos início agora a mais um Cooper News SC. Então veja os principais assuntos de hoje. Fórum dos Dirigentes Cooperativistas é realizado em Santo Amaro da Imperatriz. Presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fala sobre os empréstimos subsidiados aos associados. Ferramenta Graus Dia ajuda produtor de arroz no manejo da lavoura. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o agronegócio, a família Poçamai. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtém uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Todos os anos, o sistema OSESC-SESCOP reúne seus líderes para um grande movimento de aprendizado. É um encontro que serve como troca de experiências e para entender os modelos de negócios que precisam ser aplicados nas corporações. Serve para afinar a viola, como eles gostam de dizer. Afinal, são esses dirigentes, representantes de 7 ramos de atuação, líderes de um setor que tem perto de 4 milhões de cooperados, que precisam vivenciar todos esses processos que surgem de tempos em tempos. Veja então agora a nossa segunda parte da reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Um lugar sossegado, cercado pela Mata Atlântica, que achou uma parceira inseparável, a água termal. Foi aqui no Hotel Caldas da Imperatriz, em Santo Amaro, que o cooperativismo catarinense fez morada por 2 dias. Governança, ética, inovação, ESG e o cenário econômico atual foram os temas deste ano do Fórum Catarinense dos Dirigentes Cooperativistas, realizado aqui na Grande Florianópolis. A proposta foi incluir ferramentas que auxiliem na autogestão das cooperativas, com todos tendo os mesmos meios para seguir evoluindo. A advogada mineira Letícia Lacerda veio a Santa Catarina falar sobre governança e ética, sobre 2 temas relevantes, necessários, que precisam estar na pauta de prioridades. Eu vejo muito hoje o crescimento saudável, o crescimento mesmo em termos de competitividade, a prosperidade mais ainda do que é o cooperativismo hoje no país. Você está em compliance, você ter uma boa governança, uma boa integridade, propicia esse crescimento, é seu aliado. Já o economista Gustavo Loyola passou um pente fino sobre o cenário econômico atual, com foco nas perspectivas futuras. No entendimento do mercado, ainda pairam dúvidas sobre os impactos da reforma tributária. Por isso, cautela. Eu estou enxergando ela de uma forma positiva, embora ela pudesse ter sido melhor, né? Mais bem feita, não por culpa do projeto original, mas pelas emendas que foram introduzidas na Câmara e principalmente no Senado. Essas exceções, esses regimes especiais que estão sendo introduzidos, eles acabam tirando da reforma o que ela tem de melhor, que é a sua simplicidade, né? E uma certa justiça tributária entre os vários setores. Então, essa ideia de que está muito, infelizmente, arraigado no Brasil, a ideia de que você tem que beneficiar alguns setores. Isso é ruim. Mas, mesmo assim, a reforma é positiva. É melhor do que
esse manicômio tributário que existe hoje no Brasil. Depois, foi a vez do professor Marcos Nakagawa entrar no cenário da inovação e das práticas do ESG. São dois movimentos que precisam andar sintonizados para o bem das cooperativas. A inovação é a base de toda a empresa para sobreviver e viver nos dias de hoje. E essa inovação não pode ser uma inovação do nada, somente pelo lucro. Precisa realmente transversalizar as questões ambientais, sociais e de governança. Precisa ser a base de toda a inovação, já conter as questões ambientais, sociais e de governança. Não adianta você criar um novo produto em que ele só venha agredir o meio ambiente, ou um novo produto que durante a sua fabricação possa machucar, maltratar as pessoas. Então, é a partir desse movimento da inovação que precisa necessariamente levar os pontos de ESG. Para os participantes do fórum, viver esses momentos exclusivos de aprendizagem servem para entender melhor as diretrizes que precisam ser aplicadas dentro das organizações. É um congressamento perfeito. Entre os ramos, as informações e notícias e pontuais ou não, a gente acaba se trocando muito segredos ou até processos que um está fazendo, que o outro não está fazendo, e isso engrandece o nosso sistema, faz com que o sistema seja melhor. Conhecer todo o sistema nos faz defender o sistema, então não tem ramo complicado, tem é que ser todos os ramos crescer junto, não pode ficar um para trás. E é isso que a OSESC eu acho que precisa fazer, e o seminário e o fórum aqui é justamente para isso, para trazer todos os ramos, caminhar junto e caminhar para frente em passos largos. É um ótimo momento para nós afiarmos o machado, né? E afiar machado no cooperativismo significa reunir suas lideranças, aqueles que têm a missão recebida dos cooperados, e buscar as alternativas da intercooperação, do conhecimento do mercado, daquilo que está na moda e que a gente precisa prestar atenção. Então, acho que não tem segredo nisso, mas as lideranças precisam, de fato, exercitar esse momento de integração e, saindo daqui, adotar práticas, ações concretas que levem as nossas cooperativas a manterem e melhorarem a sua competitividade. Faz com que as cooperativas saibam, tenham um norte para seguir, né? Então, quando fazem esses encontros e trazem alguns palestrantes muitos bons, né, que trazem assuntos atuais, assuntos importantes, faz com que desde os pequenos segmentos cooperativos até as grandes cooperativas, elas se unam num objetivo só, que é fazer com que seus dirigentes capacitem seus funcionários para atender bem o seu associado lá na ponta. Porque tudo que é dito hoje sobre ESG, sobre transformação digital, sobre os progressos que tem em todas as áreas, os nossos dirigentes precisam saber, ter conhecimento disso. Nem sempre eles têm tempo para ler o suficiente sobre essas matérias. E quando vem num evento desse, são duas oportunidades. Uma é se capacitar mais e a segunda é confraternizar. O fórum também abriu espaços para confraternizações e para ouvir quem defende o sistema, seja no governo, seja no parlamento catarinense. Encontros como esse, né, que promove a intercooperação, o debate, a troca de experiências, né, e um presidente ou uma diretoria de uma cooperativa pode aprender com a outra do que deu certo e também do que não deu certo. Acho que isso é o cooperativismo, né? E a OSESC, ela é a grande articuladora, né, macro do cooperativismo catarinense. Nada melhor do que ela promover encontros como esse para troca de experiências, mas também para planejamento. E nós estamos vivendo um momento, né, que o próprio associado observa isso, às vezes numa comunidade do interior ou até nas cidades, em que a comunicação e a tecnologia têm imposto às cooperativas uma agilidade ainda maior na gestão. E eu vejo os presidentes, né, que estão participando desse encontro muito dedicados, trocando experiências. É assim que a gente vai fortalecer cada vez mais cada cooperativa. Santa Catarina não é por acaso, é o que é, pelo cooperativismo, pela organização, pela filosofia cooperativista, que é produzir, juntar as pequenas produções para tornar grande e enfrentar o mercado.
Se as grandes empresas se juntam para enfrentar o mercado, por que as cooperativas não fazem isso? Mostraram que o caminho para o pequeno agricultor, médio agricultor, é o cooperativismo, se juntar um pouco para enfrentar a concorrência que hoje é selvagem. Então, o cooperativismo, diante desta linha e da qualidade da direção e também da qualificação dos seus funcionários, dos seus colaboradores, eu acho que entra aí num processo que realmente é modelo para qualquer empresa. Para o presidente do Sistema OSESC Sescope, Luiz Vicente Suzin, o fórum deste ano cumpriu com a sua missão. No meu ponto de vista, sim, eu acho que esse é um grande objetivo da OSESC Sescope, do cooperativismo catarinense, é promover esse fórum dos nossos dirigentes do cooperativismo. Trazer esses temas que são muito importantes para o nosso dia a dia nas nossas cooperativas. Então eu percebi que nesse encerramento desse encontro, houve assim bastante participação, a chuva prejudicou um pouco, alguns não conseguiram chegar, mas realmente eu acho que estamos fechando com chave de ouro mais um fórum dos dirigentes do sistema cooperativista. E Santa Catarina, na sua trajetória do cooperativismo de Santa Catarina, já temos um cooperativismo bastante forte. É um cooperativismo que não fala muito, mas faz. Então isso é muito importante. Isso a gente ouve de algumas pessoas de outros estados que falam isso de Santa Catarina. Mas se tudo isso acontece, é porque nós temos dirigentes com capacidades, preparados. Por isso que o fórum vem completar isso. Todo ano a gente fez esse fórum para esse grande objetivo dessa integração, mais ainda do cooperativismo de Santa Catarina. Agora é fazer um pente fino sobre tudo o que foi dito aqui e enxergar as oportunidades que podem ser aplicadas no dia a dia das cooperativas, porque missão dada é missão cumprida. E vem chegando por aí o presidente do Sicob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. Hoje ele vai comentar sobre empréstimos subsidiados aos associados atingidos pelas enchentes. Meus amigos, tempos atrás, num desses programas, eu falava que nossas cooperativas têm a possibilidade de criar programas específicos nos produtos que ela tem, financeiro, de empréstimos e financiamentos. Ela tem a capacidade de, por sugestão de associado, por uma sugestão de um dirigente ou membro do conselho de administração, criar produtos com a finalidade de melhorar a situação financeira ou ajuda para os nossos associados, pessoa física, pessoa jurídica, em todas as situações. E o caso agora que eu gostaria de me referir, em que inclusive a gente citou nos jornais que o nosso Instituto Sicob está recebendo doações para os atingidos pelas enchentes aqui em Santa Catarina, como já houve tempo passado no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de relatar aqui que as nossas cooperativas estão criando programas específicos com essa finalidade. Por exemplo, eu vi essa semana ainda o lançamento do programa da Sicob Advocacia, que é uma cooperativa segmentada dos advogados dos estados de Santa Catarina e também na área de ação onde ela atua, com financiamentos específicos para aqueles profissionais que foram atingidos pelas enchentes que ocorreram, e ainda algumas ocorrem ainda no nosso estado, e que tiveram alguma perda nas suas atividades. Então, esses associados à Sicob Advocacia, por exemplo, eles poderão buscar empréstimos a juros subsidiados e com um prazo razoável para atender e que ele possa quitá-los com tranquilidade mais lá na frente. Isso visa o quê? Aliviar um pouco a situação financeira do nosso associado. As cooperativas estão sempre atentas e procuram, dessa maneira, resolver os problemas financeiros que ocorrem no nosso estado. Não só a Sicob Advocacia, mas todas as nossas outras 38 cooperativas, junto com a Sicob Advocacia, nós também temos produtos específicos para pessoas atingidas pelas enchentes e por outras intempéries que possam ocorrer. Procure o Sicob, seja nosso associado, que estaremos à sua disposição.
Muito obrigado. E veja agora o que teremos no nosso próximo bloco. Ferramenta Graus Dia ajuda produtor de arroz no manejo da lavoura. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz. O agronegócio vai destacar a família Poçamai. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos essa segunda parte do programa apresentando uma ferramenta para todos os orizicultores. Trata-se da ferramenta Graus Dia, que auxilia o produtor de arroz irrigado a tomar decisões em relação ao manejo da lavoura com base no clima. Essa ferramenta indica a data estimada de alguns estádios das lavouras de Santa Catarina, oferecendo orientações com relação às práticas de manejo para cada período. Essas determinações são importantes porque cada etapa do desenvolvimento da planta está associada a uma prática de manejo correspondente e nem sempre é possível identificar estas etapas a olho nu. Então assista agora a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Olá a todos, sejam bem-vindos à quarta abertura oficial da colheita de arroz de Santa Catarina. Eu chamo Marcos, sou pesquisador da EPAGRE e vou falar para vocês hoje sobre o método Graus Dia, que é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo produtor de Santa Catarina para melhorar a precisão do manejo da lavoura de arroz. Bem, e o que é o Graus Dia? O Graus Dia nada mais é do que a diferença entre a temperatura média do ar e a temperatura basal da planta de arroz. Essa temperatura basal, ela representa um limite, onde abaixo dele a planta de arroz cessa completamente seu desenvolvimento e acima dele representa a quantidade de calor que a planta de arroz acumula para fazer o seu desenvolvimento. O valor diário do Graus Dia, ele é utilizado para calcular a soma térmica. A soma térmica representa a quantidade de calor que a planta de arroz precisa acumular para atingir um determinado estágio do seu desenvolvimento. Cada uma das fases do desenvolvimento da planta de arroz possui uma exigência específica de quantidade de calor a ser acumulada. E a velocidade com que a planta de arroz vai atingir cada uma dessas fases está diretamente relacionada com a temperatura média do ar. Ou seja, quanto mais quente for o período, mais rápido é o desenvolvimento da planta de arroz. Bem, e por que é importante utilizar o método Graus Dia? Um dos principais aspectos associados ao uso do método Graus Dia está associado ao fato de que algumas das principais fases do desenvolvimento da planta de arroz elas são de difícil visualização no campo, exigindo que o produtor ou o técnico responsável uma maior frequência do monitoramento e certa experiência na identificação dos indicadores morfológicos, o que pode dificultar a correta identificação do estágio e comprometer o manejo da lavoura. Outro fato importante é que o valor de soma térmica associado a cada uma das fases tem uma variação muito menor em comparação ao número de dias após a semeadura. Um exemplo disso é a identificação do estágio de diferenciação da panícula, que é uma das fases mais importantes para o manejo da adubação do arroz irrigado. Em 3 anos de experimento realizados aqui na Estação Experimental de Itajaí, nós observamos que a ocorrência da diferenciação da panícula levou 90 dias para as semeaduras feitas no início de agosto a 60 dias para as semeaduras feitas no final de dezembro. Uma variação de cerca de 30 dias para a ocorrência desse estágio. Já a soma térmica apresentou valores de aproximadamente 850 graus dia em todas as épocas de semeadura, mostrando que o método Graus Dia apresenta uma precisão muito maior quando comparado ao número de dias após a semeadura.
Essa maior precisão do método Graus-Dia permite que a aplicação do nutriente seja feita no momento ideal da planta, fazendo com que a eficiência do uso de fertilizantes seja muito maior com a utilização do método Graus-Dia. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o uso do método Graus-Dia a partir da ferramenta AgroConnect da Epagre Ciran. A forma mais simples de acessar o AgroConnect é fazer a busca direta na pesquisa do Google. Lembrando que AgroConnect são com 2 N's. Além desse formato, também é possível acessar o AgroConnect via o site do Ciran, no ícone Agricultura e no ícone AgroConnect. Uma outra forma é direto do site da Epagre, no ícone Avisos Meteorológicos para a Agricultura. O segundo passo é encontrar o item Graus-Dia na barra lateral do site e fazer a opção por a temperatura de base de 11 graus, que é a temperatura de base utilizada para o arroz irrigado em Santa Catarina. O terceiro passo é encontrar a estação meteorológica mais próxima da sua área de cultivo. Aqui no nosso caso seria a Estação Experimental de Itajaí. Uma vez selecionada a estação meteorológica, você vai acessar o ícone com um gráfico na parte inferior direita da tela. Nesse ícone é possível verificar a soma térmica acumulada a partir de uma data específica de semeadura, a qual você vai digitar no campo específico para a data de início da avaliação da soma térmica. Aqui nesse exemplo, para uma semeadura ocorrida no dia 10 de novembro, o indicador, por exemplo, da dispersão da panícula ocorreria aos 850 graus dia, próximo do dia 17 de janeiro. Então essa é a forma que hoje está disponível para o produtor acessar a ferramenta e utilizar o método Graus-Dia para o arroz irrigado em Santa Catarina. É importante mencionar que esse trabalho está sendo desenvolvido com a colaboração do Dr. Silvio Steins, da Embrapa Clima Temperado, com certeza hoje um dos principais especialistas nessa área de Graus-Dia para o arroz irrigado, que tem auxiliado bastante na qualidade da informação que está sendo gerada pela Epagre. A Estação Experimental de Itajaí, junto com a Epagre Ciran, estão trabalhando para melhorar a interface da ferramenta, mas ela hoje já está disponível para o produtor catarinense e para maiores informações você pode acessar o escritório da Epagre do seu município. O quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio desta semana foi até o município que é considerado o coração do estado de Santa Catarina, município de Pouso Redondo. A nossa equipe foi até lá para contar a história da fazenda Possamay. Ela existe desde 1944 e está na 3ª geração. A 4ª está chegando por aí e todos eles trabalham com uma atividade importante e rentável, a produção de leite. A foto do seu Osmar é o retrato de um projeto que deu certo. Marido da dona Íria e pai de 3 filhos, ele já não está mais entre nós. Seu legado, sim. Produtores de leite com 550 animais no plantel, todos confinados, e produção que beira os 7.000 litros dia, eles perceberam que poderiam verticalizar a cadeia. E assim o fizeram. 100% de todo o volume recolhido se transformam em queijos artesanais. E com selo de garantia, como mandam as regras sanitárias. E já que estamos no posto de vendas, onde os negócios acontecem de fato, é hora de destacar o papel da dona Íria. Negociadora de mão cheia, ela tem uma história de vida inspiradora. Eu me casei com 15 anos com Osmar Possamay e fiquei com a família Possamay. Já lutava com gado na época, fazia queijo. Era gente sim que lutava muito, muito amor, né? E a gente sempre teve muito amor. E nessa propriedade a gente ficou trabalhando, cuidando. Eles partiram e daí a gente assim pegou e meu marido faleceu faz 7 anos. A gente fez uma reunião, meus filhos, a casa tem 4 quartos, agora tem só 3, como é que fica? E daí o meu filho perguntou, mãe, como é que fica a nossa sociedade? Continua a mesma.
Eu te respeito como um filho e como o pai, tu vai tocar no lugar do pai como filho. E eu daí vou representar para ti tua mãe e como teu pai. Daí fomos trabalhando, cuidando, lutando. E a propriedade do meu sogro hoje está ali com esse investimento todo, porque mostra muito amor. A senhora percebeu que todo o esforço da senhora, do seu Osmar, da família lá atrás, valeu a pena olhar para trás e ver tudo que está posto aqui? Valeu muito a pena. Eu tenho um orgulho aonde a gente chegou através do amor, através da dedicação, de trabalhar, de ser honesto, de lutar. E quero pedir assim a Deus, agradeço muito a Deus e quero pedir que essa terceira geração que está vindo dê continuidade àquilo que eu fiquei com a família dentro dessa continuidade. O sucesso do empreendimento se deve à divisão de tarefas. Aqui, cada um tem seu papel. Se a dona Íria é a vendedora, a filha mais jovem é a gerente de produção. Todo o processo de coleta de leite tem a supervisão dela. A gente foi desenvolvendo essa atividade junto com o pai e a mãe, né? Daí, desde criança, eu faço isso. Sempre trabalhei na ordenha. E aqui, hoje, eu sou a gerente da ordenha. Mas você foi buscar especialização também, né? Fui estudar, de tanto o pai e a mãe cobrar, que eu tinha que ter um curso superior. Não fui fazer um curso de veterinária, porque quando eu me formei no 2º grau, não tive coragem de sair de casa. Teria que sair, né? Mas valeu a pena ter decidido ficar? Sim, porque toda atividade é bem vista quando tu faz com amor. E eu faço isso porque eu gosto. E você se sente orgulhosa também de ver o filho seguindo os teus passos? Sim, isso enche o coração de alegria. Já a Joelma, a esposa do Marlon, é a responsável pela queijaria. Tudo que é feito aqui tem a supervisão dela. Hoje, são 10 rótulos, 10 receitas que atendem os mais exigentes paladares. Cada um já sabe fazer o seu, né? A gente tem os queijeiros, tem a embaladora, tem quem cuida do financeiro. E como é que é a tarefa, assim, da produção mesmo? Todo dia de manhã a gente determina qual queijo que vai fazer, qual os tamanhos de queijo que vai fazer, que a gente tem quadrados, redondos, tem 10 tipos de queijo diferentes, né? Então um dia antes a gente já elabora o que vai fazer no próximo dia, né? E essas receitas vêm da onde? Tem a receita do queijo colonial tradicional, né? Que é da minha sogra, né? Já é da mãe dela, né? Da avó dela. Mas daí as novas a gente criou novas, né? Tem bastante receitas novas, né? A gente fez o Gouda, fez o Bispo, fez o Gruyère. Estamos lançando o Gruyère e lancemos o Morbier. E deixamos o Marlon por último, exatamente por ele ser o gestor de todo esse processo. Um coordenador que junta as pontas da cadeia. Afinal, são 30 pessoas que atuam na fazenda todos os dias. E isso precisa funcionar perfeitamente. É desafiador, né? E acho que quando tu divide as tarefas, acho que cada um tem seu setor, sua responsabilidade, acho que não tem com que muito que se preocupar, né? Até porque aqui funciona como uma empresa. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter responsabilidade desde uma simples tarefa e uma grande tarefa, né? E como é que você vê a granja hoje? Eu acho que, graças a Deus, temos bem firme e procurando sempre crescer, né? Todo o processo funciona aqui dentro, do começo ao fim? Nossos animais são todos produção própria, né? A gente se preocupa sempre em genética para produzir ter uma boa vaca. Nossa alimentação é toda produzida, silagem pré-secada é produzida nas nossas áreas, para ter uma boa alimentação para as vacas, né? O DNA cooperativista está no sangue da família Possamay, porque o seu Osmar foi um dos fundadores da Cravil. E uma vida cooperativa não pode ser traduzida só em palavras. Tem muitos sentimentos envolvidos. E com o exemplo dessa família, a família Possamay, nós encerramos por aqui o nosso programa de hoje, deixando para você e para sua família um grande e cooperado abraço e até amanhã.